Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Sandra e esse é o Papo Animal, né? Um bate-papo com pais e mães de pets e profissionais também, né? Trazendo informações importantes sobre o mundo pet, né? Quero agradecer a parceria que o projeto No Caminho do Amor tem com a Live Papo Animal, né? Que juntos, né, tem o objetivo de promover e conscientizar a importância da adoção, do respeito e a inclusão dos animais. E o tema de hoje é: se precisar, peça ajuda, né? A campanha do Setembro Amarelo, esse é o lema, não é? Deste ano. E vamos receber com muito carinho os nossos convidados de hoje, né? A doutora Márcia Loredo e o Rafael Marcarini, junto com o nosso querido Bandite. Recebam com muito carinho e muitos coraçõezinhos, né, os nossos convidados. Olá, Sandra. Oi, doutora Márcia, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite aí a todos. Que bom. Boa noite, Rafael. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Ai, que legal. Pessoal aqui que é fã do Bandite. Tá valendo aí. Obrigado, gente. É muito legal. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por aceitar, né, o convite para estar aqui com a gente para falar de um tema assim tão importante e delicado, né? Eu que agradeço o convite de novo, mais uma vez. Tamo aí. São sempre muito bem-vindos. A doutora Márcia é a primeira vez. Uhum. Muito Tudo legal, bom, obrigada. Viu? Tudo ótimo, Eu que graças a Deus. agradeço. Se apresenta para a gente, doutora. Fala um pouquinho do seu trabalho. Então, boa noite a todos. Tá? Meu nome é Márcia Loredo. Sou psicóloga clínica. Trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Tenho 2 petzinhos, a coisa mais linda do mundo, a Chanel e a Tiffany. E estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas de vocês, para falar um pouquinho sobre o trabalho relativo ao Setembro Amarelo e de que forma que a gente pode ajudar as pessoas a ajudar a prevenir o suicídio. Muito bacana. O Rafael fez a primeira live, né? Que honra, não é, Rafael? Inauguração, né? Pois é, inaugurou, foi o primeiro, né? Quem quiser assistir, né, o primeiro vídeo, né, lá do canal do YouTube, né, falou da sua história com o Bandite, assim, muito emocionante, né, uma história de superação e de amor. E hoje ele vai falar um pouquinho, daqui a pouco, né, vai falar aí sobre a história dele com o Bandite, né? Muito legal mesmo. Doutora Márcia, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, mais de 700 mil pessoas cometem suicídio no mundo, né? E no Brasil acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos, né? Mas a cada morte temos outras 20 tentativas, né? São números assim assustadores, né? E muito tristes. E o Brasil está entre os 10 países onde mais se comete suicídio, né? Fala para a gente, doutora, sobre o objetivo do Setembro Amarelo, essa campanha do mês de setembro. Ok. Gente, eu já trabalho com a questão do Setembro Amarelo há alguns anos. Não que a gente, os profissionais de saúde, deixem de trabalhar em prol das pessoas que estão no sofrimento psíquico e emocional durante o ano todo, óbvio. Só que neste Setembro Amarelo, todos os focos estão para a questão relativa ao suicídio. Então, é um mês inteiro onde a mídia começa a trabalhar, onde psicólogos, psiquiatras estão voltados para o tema. Então, é a oportunidade que a gente tem de falar ao grande público, certo? E trazer esses esclarecimentos. Então, daí a importância do Setembro Amarelo. É um mês inteiro
dedicado a esse tema. E é um tema, como a Sandra colocou aí muito bem, gente, 700 mil mortes por ano no mundo. No Brasil, 45 pessoas se suicidam a cada minuto. Nós não estamos falando de números, gente. Nós estamos falando de pessoas, certo? E se a gente acrescentar que a cada pessoa, pelo menos 6 pessoas que estão ao redor dela, têm sua vida impactada por resto da vida. Seriam familiares, amigos, profissionais, desculpa, profissionais de saúde, certo? Todas as pessoas que cercam essas pessoas que cometem o suicídio, elas vão levar essa marca para o resto de sua vida. Então, são famílias que são destruídas. Então, o impacto do suicídio é muito maior do que o que a gente imagina. E como a Sandra colocou aí também, tem as tentativas de suicídio, que ultrapassa 20 vezes esses números que ela tão bem aí colocou. Então, essa aí é a importância, Sandra. Certo. Depressão e suicídios, né, são assuntos, assim, muito delicados, mas que certamente salvam vidas, né, e precisam ganhar visibilidade não somente nesse mês de setembro, né, mas todos os meses do ano, não é mesmo, doutora? Exatamente. Como eu falei, assim, o ano todo eu tenho sempre muitas postagens sobre isso. Mas esse setembro, ele é especial por causa disso. Ele é um mês focado só nesse tema do suicídio. Então, é super legal a gente estar aqui, ó, vestida de amarelo, como a Sandra aí colocou, com o nosso lemazinho, o nosso crachazinho aqui de Setembro Amarelo. E lembrando que esse ano, a campanha tem o slogan, se precisar, peça ajuda. Essa campanha de Setembro Amarelo, ela foi idealizada e foi implantada no Brasil pela psiquiatria. E aí a psicologia também começou a participar ativamente disso. Sim, Sandra. Senão eu vou ficar lembrando que falando mais. O Bandife né, o nosso modelo da campanha de Setembro Amarelo, né, aqui do nosso perfil Live Papo Animal, né, Rafael? Exatamente. O Bandit tem participação nisso 100%, né? Muito legal. Doutora, que situações levam as pessoas a esse fim? Veja, nós temos uma coisa chamada instinto nato de sobrevivência. Então, a gente está sempre se defendendo. A gente está sempre se defendendo de um ataque, sempre se defendendo de um ferimento. Então, quando uma pessoa chega a se ferir, e mais do que isso, chega a tirar a sua própria vida, ela está se defendendo de um sofrimento muito grande. Eu sempre falo isso e a gente vê muito corriqueiramente todos os psicólogos, psiquiatras falarem. Quem se suicida não quer tirar a vida, gente. Eles querem acabar com uma dor insuportável. Aquela dor que faz com que eles superem, inclusive, esse instinto nato de sobrevivência. Nossa. Doutora, as pessoas que falam que vão se matar, não é? Estão apenas chamando a atenção, como muitos dizem, né? Diz, isso aí é chamando a atenção. Existe esse tabu, né? As pessoas não acreditam, né? Ou estão dando sinais sobre as suas ideias. Você falou bem, é um tabu. Isso não existe. As pessoas que dizem, eu quero me matar, eu estou pensando nisso, elas estão verbalizando um pedido de ajuda. É bom que a gente fique atento a isso. Legal. E como saber se uma pessoa precisa de ajuda? Que sinais ela dá e como é que nós podemos ajudar, né? Como um amigo, como família? Veja,
Normalmente, as pessoas verbalizam mesmo. Elas podem dizer, por exemplo, eu não aguento mais viver, eu preciso acabar com esse sofrimento. Tem algumas que mudam o comportamento, elas passam a ficar mais retraídas, sem falar com ninguém. Se você tem alguma dúvida de que uma pessoa vá cometer o suicídio, não cochile não, gente. Principalmente, não critique. Ouça, mas ouça sem proferir julgamento. Isso é super importante. Determinadas frases, tipo, isso é falta de Deus. Você não olhou para o tempo, veja como o tempo está lindo. Fulano de tal que teve um problema muito maior do que você e conseguiu superar e você não consegue. Isso só vai prejudicar Acham a que pessoa. são fracos, não é, doutora? Então, isso Você só vai prejudicar. por isso que você é fraca, não é? Você é fraco. Isso só vai trazer prejuízo, porque a pessoa começa a imaginar, poxa, e como é que uma pessoa está olhando o céu, está vendo tão bonito, e eu olho e vejo tão feio? Porque ela não tem condições, ela está trancada dentro do sofrimento. Então ela começa a ficar pior do que o que ela já está. Eu não tenho fé em Deus, como assim? Então Deus não olha para mim também? Entende? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para uma pessoa que está com essa ideação suicida. A principal coisa é ouça. Faça com que ela se sinta acolhida. Traga ela para você. Não critique. Eu estou do seu lado. Eu estou do seu lado incondicionalmente. Conte comigo. Eu lhe entendo. Isso aí é o que precisa ter ser dito. Apoio, né? E amor. Isso. Uma das coisas importantes também, que eu não posso esquecer aqui, é você está desconfiada de que a pessoa pode cometer um suicídio, tá? Ela deu esses indícios. Primeira coisa, não deixe essa pessoa sozinha. Segunda coisa, você vai tirar todos os medicamentos que ela possa usar com esse fim, de levar a chegar ao suicídio. Então, você já esconde os medicamentos e você administra. Se ela estiver tomando medicamentos, é óbvio, ou se tiver algum medicamento ao alcance dela na casa. Esconda ou recolha todas as armas. E eu não falo só de armas de fogo, eu falo de facas, tesouras, garfos, qualquer coisa que você saiba que pode levar uma pessoa a se ferir. Esconda. Outra coisa também, tire todas as chaves que existirem nas portas. Não deixe essa pessoa se trancar. Não deixe ela só, comunique a um familiar, comunique a um amigo, deixe sempre ela com alguém. Isso aí eu posso esquecer de forma alguma. Vocês procurem encaminhar ela para um profissional de saúde. Márcia, mas é um final de semana. Existe um serviço muito bom no Brasil chamado CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. O número é 188. Você pode ligar para lá. A qualquer momento do dia, qualquer dia, tem sempre alguém no Brasil todo à disposição para acolher essa pessoa, para lhe aconselhar também, se você estiver ajudando essa pessoa. Ok? Procurar os profissionais de ajuda. Se a pessoa estiver fazendo uma terapia, veja quem é o profissional que está acompanhando. Quando você souber, procure esse profissional. Se por um acaso, um caso assim, urgente, você chegou lá, a pessoa já está no momento do suicídio, você pode chamar o SAMU, você pode levar para uma UBA, você pode levar para um hospital. Quando você chegar lá, vai ter profissionais de saúde habilitados para resolver isso para você. Pensa em cometer o suicídio. São pessoas que estão passando por depressão? Joia. Agora sim. As pessoas que podem cometer o suicídio, elas estão passando por problemas psicológicos, emocionais, tá? O que a gente sabe é que a maioria das pessoas que cometem o suicídio ou que tentam o suicídio são pessoas que têm uma doença mental
não diagnosticada ou não tratada corretamente. Entre elas, as principais doenças são os transtornos de humor. E como transtorno de humor, a gente vai ter depressão e bipolaridade. Essas duas doenças, elas encabeçam o risco das pessoas que podem cometer o suicídio. Veja, se não forem tratadas corretamente, tá? Não significa que toda pessoa que tem depressão vai cometer o suicídio. Fora isso, a gente teria pessoas esquizofrênicos, também é muito comum. Então, a gente não pode se deter somente à depressão. Não. Tem outros casos de pessoas que podem cometer o suicídio, independente desses adoecimentos mentais de depressão. Ok? Desculpa, mas você tinha feito uma pergunta sobre o tratamento, né? Como é feito o tratamento? Pronto. Os profissionais de saúde são aqueles que estão aptos a fazer esse tratamento. Então, somente os profissionais de saúde. A gente engloba psiquiatras e psicólogos. Normalmente, quando um caso de suicídio já é um caso mais grave, aí os dois vão trabalhar juntos, psicólogo e psiquiatra. Obviamente, os psiquiatras com os psicotrópicos, os medicamentos adequados, e os psicólogos, nós psicólogos, com as terapias adequadas de acordo com o que a gente descobrir que o paciente tem. Certo. E os fatores de risco, doutora? Então, como fatores de risco, como eu coloquei ainda há pouco, os adoecimentos mentais que não foram diagnosticados corretamente ou não tratados corretamente. Principal fator de risco. Segundo, pessoas que já tentaram suicídio antes estão também no grupo de risco. Pessoas que fazem uso de substâncias tóxicas ou álcool. Isolamento na velhice, na adolescência, excesso de atividades, de responsabilidade, principalmente no adolescente, o afastamento dos pais, do seu convívio, alguma doença física incapacitante, também pode provocar suicídio. Seria também um fator de risco. Doutora, pessoas que já tentaram o suicídio, aí depois, né, se comportam muito bem, né, normalmente, significa que está fora de perigo ou ainda é algo assim para tomar cuidado, ter uma atenção? Então, eles estão entre o grupo de pessoas que mais cometem suicídio. A pessoa já tentou o suicídio, aí as pessoas, não tá legal, se ela não foi tratada corretamente, ela vai entrar no grupo de risco de pessoas que mais cometem suicídio, infelizmente. Então, ninguém fica preocupado, não foi tratada corretamente, fica de olho. E quando eu falo tratada corretamente, é devidamente acompanhado pelos psicólogos, psiquiatra, enfim. Uhum. Então, falo dos fatores de risco, né, e os protetivos. Ai, que é tão bom a gente falar dos protetivos. Então, vamos lá. Porque geralmente a gente fala, né, das coisas prejudiciais. Mas o que é que tem de bom que pode proteger uma pessoa, né? Eu acho que no Brasil a gente tem um sério problema em relação ao acesso das pessoas aos tratamentos de saúde mental. Isso é essencial. Se você tem uma tendência a ser uma pessoa triste, a olhar os problemas de uma forma muito pior, a ter pensamentos, cognições complicadas, cognições que deixam que você enxergue a vida de uma forma ruim, digamos assim, é bom ter um acompanhamento psicológico, é bom ter um acompanhamento psiquiátrico. Então, isso protege a gente, ok? Sim. Uma vida social e familiar, a espiritualidade, uma ligação boa com a parte espiritual. Essa pessoa não vai se sentir só. Eu não falo em religiosidade, tá, gente? Eu não estou apontando nenhuma religião.
mas a ligação com um ser supremo, com uma força maior, isso tudo vai nos ajudar muito. E aí eu falo também, vou dar a deixa aí para o nosso amigo, que vai saber mais do que eu falar sobre o assunto, os nossos petzinhos, porque eles Eu quero, são assim, eu quero ler um depoimento. no sentido de, só um minutinho, só para complementar, no sentido de trazer afeto para a gente, trazer o amor incondicional, fazer companhia, dar aquela sensação de conforto, que as pessoas que estão passando por um momento difícil, elas precisam demais disso, gente. Sandra, desculpa aí. Não, imagino. Os pets, né, a gente sabe que são muito importantes, né, trazem grandes benefícios, né, para a nossa vida, né, e tem uma grande influência na saúde mental humana, como a senhora está dizendo, né, doutora? Ajuda bastante, né? Eu acho que, assim, não que os pets vão substituir o trabalho do psicólogo, Sim. do psiquiatra, certo? Mas eles entram como terapia alternativa. Nós, enquanto psiquiatras ou psicólogos, a gente vive sempre em busca de formas para ajudar, para alavancar o tratamento das pessoas. E quando a gente vê uma pessoa, poxa, triste, depressiva, sozinha, por que não indicar uma ajuda de um pet, não trazer o carinho e o afeto para a vida dessa pessoa? Isso é fabuloso, gente. Sim, demais. Eu vou ler agora um depoimento anônimo, né, de uma amiga do Instagram, é um depoimento real que aconteceu, né, e essa pessoa escreveu para mim, né, para ler, né, para ajudar aqui na live, não é, sobre o tema. E ela começa dizendo o seguinte: com 20 anos, a minha avó faleceu, né, era a minha referência materna. Difícil, né? Eu entendo, Sandra. É porque quando a gente fala nesse tema, é um tema que atinge a todos nós, né? A gente vê, assim, o sofrimento que o outro está passando. É complicado mesmo, eu entendo. Bom, vamos. Tentei me jogar do nono andar onde morava. Meu cachorro, quando viu, ele correu, e quanto mais eu colocava meu corpo na janela, ele me acompanhava. Aí chorei, desisti, né? Aí 10 anos depois, ela diz, né, que foi violentada, né, e tentou mais 2 vezes, né, se matar com medicações. Aí diz, minha gata me lambia enquanto eu ia apagando, né? Aí o namorado dela achou, né, e foi internada. Ajudou, né? Na segunda vez, no mesmo ano, me tranquei no banheiro e tomei diversas medicações e a minha gata arranhava e miava muito. Novamente, meu namorado me salvou, assim como a minha gatinha. E ela termina dizendo o seguinte: após isso, faço tratamento e levo a sério e quero muito somar na live para dizer que o tratamento e o amor dos animais me salvaram. É emocionante, né? Felizmente é uma história de superação, né? Gratidão a essa pessoa que, assim, que trouxe, né, esse depoimento para a gente. Muito obrigada, tá? Obrigada. Bom, temos também o nosso convidado, né, o querido Rafael, que tem uma experiência, né, linda, maravilhosa com seu filho, o Bandit, não é? E eu quero que você fale para a gente, Rafael, assim, a importância do Bandit no momento assim mais difícil na sua vida que você passou, né?
Então, 2020, por aí, antes mesmo, a gente já vinha passando por problemas psicológicos, enfim, e chegou num ponto que tu não conseguia ver nada na tua frente, era um mundo escuro, né? E eu já seguia fazendo um tratamento, comecei a fazer outro, fiz acompanhamento, comecei ali, só para não estender muito, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, assim, é um mundo muito escuro, assim. E a partir do momento que tu começa a sair dele, tu começa a ver de outra forma. Foi ali com os profissionais, no caso, o Bandit está comigo há 12 anos, graças a Deus, e vai muito longe, porque... E, então, assim, são 12 anos de companheirismo. Só que, assim, a partir do momento que entrou em vigor, enfim, essa lei, vou falar sobre a lei de suporte emocional, na verdade, todos os são suporte emocionais. A gente sabe disso, que os animais em si, eles podem ajudar e muito, porém, existe uma lei do suporte emocional que consegue ampliar mais ainda isso para te poder conseguir trabalhar esse problema psicológico que tu tem, esse nível de ansiedade. Porque, assim, quando a gente fala em ansiedade, enfim, crise de ansiedade. A ansiedade, ela tem vários ramos, né? Elas são ramificadas, né? Não existe... Quando a gente fala ansiedade, a pessoa acha que é só ali, é a ansiedade. Só que dentro dela existe vários ramos dessa ansiedade, né? Então, assim, o Bandit, ele entrou como suporte emocional, foi registrado conversando com os profissionais, psiquiatra e psicólogo, e ele deveria se tornar suporte emocional, porque eu não conseguia dar um passo na minha frente, ou enfim, ir para mercado, ir para qualquer lugar. Naquele tempo que eu passei tudo isso, eu não conseguia dar um passo na minha frente, eu não conseguia fazer nada, absolutamente nada, fiquei trancado dentro de casa. Eu não conseguia. Nossa, é que é um mundo muito escuro para voltar, sabe? É bem complicado falar nisso, né? Mas tu não sai de casa mesmo, tu não consegue pensar em nada e, enfim, o Bandit, ele começou a perceber isso e começou a atuar em cima disso. Ele vinha, ele sabia quando eu estava mal ali, quando eu entrava numa crise violenta. Até hoje ele sabe quando eu vou ter uma crise. Então, ele começa a perceber isso antes de mim, inclusive. Então, ele já vem em cima, ele já vem querer tentar amenizar isso, né? E, tanto do meu lado, as coisas funcionam, né? Então, assim, nossa, essa lei veio ajudar bastante, né? Porque, assim, tu precisa sair, tu precisa ter um apoio e, como eu disse, ó, psicológico, enfim, tu faz todo o tratamento, faz terapia. Eu sigo fazendo terapia cognitiva comportamental, porque é maravilhoso, acho que todo mundo deveria fazer. Não só pessoas que passam por problemas, mas isso é coisa da tua cabeça, é frescura, isso não. Todos deveriam fazer, inclusive, só que, como a doutora disse, às vezes não é muito acessível para as pessoas também, né? Então, assim, o SUS, inclusive, se for procurar, tu vai ver que daqui quanto tempo tu vai conseguir uma consulta. E isso deveria ser ampliado, deveria ser melhorado nessa parte, né? Mas, assim, eu sigo fazendo para manutenção da cabeça, para conseguir não decair, né? Tentar achar o caminho certo, não poder regredir tudo que tu já passou, né? Então, assim, o Bandit, ele, como eu digo, ele é o suporte emocional meu e eu sou o suporte emocional dele. Porque, assim, a gente vive junto, a gente não se desgruda, ele tá comigo praticamente em todos os lugares. Bom, quem acompanha sabe que ele viaja, ele passeia comigo, eu não saio sem ele, eu deixo de fazer as coisas por causa dele. Vamos para tal lugar, não pode, pede, eu não vou deixar ele, ou se ele puder ir junto, ele vai. Mas, assim, tem lugares que não tem como ir, né? Mesmo ele ter registro né, ser registrado como pet exame, não tem lugares que eu não levaria ele, com lugares com barulho muito alto. Porque, assim, eu vou cuidar dele, né? Também não vou colocar ele assim em qualquer lugar. E outra coisa que sobre a lei é que as pessoas não têm conhecimento da lei, elas não sabem sobre a lei, elas não têm ideia do que faz, do que é essa lei, sabe? É bem complicado isso, às vezes, ter que bater de frente com algumas pessoas por causa da lei, né? Porque se a gente respeita todo mundo, mas se tem lei é para ser respeitado também. E uma coisa que a gente passa muito
alguns constrangimentos é entrar num lugar, mas o nosso lugar é pet friendly, tá? Mas é colocar uma mesa no lado de fora, na rua, isso não é pet friendly. Se chover, tu vai aonde? Né? Tu tem porque muitos estabelecimentos tu pode entrar com o pet. Ele vai sentar. Eu já fui em vários lugares que o pet ele pode sentar do teu lado, no sofá, enfim, na mesa. E já passei já viajamos bastante lugares. A maioria dos locais são acessíveis a isso. Agora tem uns que mesmo, eu preciso ir no mercado rapidinho ali, mas eu, né, tô sozinho, vou fazer o quê? Aí tu vai entrar com teu cachorro registrado, porque assim, ele tem que estar identificado, ele tem que ter uma identificação, tem que ter um registro, que é um atestado psiquiátrico, atestado médico, tem que ter atestado de veterinário, adestrador, enfim, é uma imensidão de coisas para tu poder registrar ele, né? Mas, de fato, tu vai para alguns lugares que as pessoas não conhecem a lei. Tu tem que estar mostrando a lei e mesmo assim, algumas pessoas dão risada na tua cara porque elas acham que isso aí é absurdo. Sendo que tem lei, tu não pode entrar. Então, são muitas coisas assim que não ajudam, né, também, né? No meu caso, eu tenho pessoas que sempre me ajudam, me fazem acompanhamento, enfim, mas o Bandit é essencial na minha vida. Eu digo, ele é tudo. Quem conhece a gente, quem acompanha a gente. Eu fiz o perfil do Bandit lá depois que eu passei esse turbilhão de coisas. Eu digo, esse tornado, né? Eu acabei fazendo o perfil, falei, bom, vou postar umas fotos assim, para alguns conhecidos. E aí comecei a contar, querendo saber da nossa vida, o que a gente passou. Enfim, fui contando e assim, a gente foi ganhando. As pessoas começaram a seguir a gente, né? Para mostrar que realmente o pet, ele não é só o cachorro que fica lá do lado de fora, amarrado numa corrente, ou ele tem que ficar... respeito quem pensa assim, eu acho injusto, né? Porque eu sou da parte dos animais, então eu acho injusto tu colocar o cachorro do lado de fora e deixar amarrado ou preso. Mas tem muita gente que pensa desse jeito, a cultura, tem muitas pessoas. No nosso país tem uma cultura, ela é muitas culturas, na verdade. Então, assim, eu respeito quem pensa diferente, eu respeito quem não entende sobre isso, que pet animais só tem que ficar ali, ou latir, ou cuidar da casa. Não, hoje em dia o pet ele se tornou membro da família, né? Então, não só para mim, eu vou falar da minha experiência, tá? Mas assim, o Bandit ele é a minha alma gêmea, né? Ele é a minha sombra e nós dois. Então, onde a gente tá, quem vê é eu, o Bandit tem que estar junto, né? Não tem como, assim, ver os dois separados, um outro, eu vou estar. Eu até, inclusive, fiz uma viagem no passado, tive que voltar porque eu não conseguia ficar longe dele, porque a companhia aérea negou todos os registros de suporte emocional, sendo que tem lei, mas as companhias aéreas fazem o que eles querem. Então, só com ação judicial, enfim, tu consegue dar um voo com um pet de suporte emocional. Mas, enfim, resumindo, tem muita gente que não ajuda. A lei tá ali, só que ninguém respeita a lei, ninguém cumpre lei, ninguém entende lei, ninguém sabe de lei. Tem a lei do cão-guia também, que muitos desconhecem a lei, que acham absurdo o cão-guia ter que estar junto com a pessoa que tem deficiência visual. Eu já ouvi de tudo. Eu recebo críticas todos os dias no meu Instagram. No meu não, do Bandit, porque o meu é privado, mas assim, do Bandit eu recebo crítica de todos os lados, gente falando mal. Uma das coisas que eu recebi no dia do aniversário dele, ele tem 12 anos, não morreu ainda. Foi assim, a mensagem pela manhã, quando eu abri o Instagram, era no dia do aniversário dele, no sábado, umas 6 horas da manhã, tava lá a mensagem no direct, eu fui lá olhar, e tava lá, nossa, 12 anos e não morreu ainda. Foi eu, assim, olha, cada uma que eu tenho. Mas hoje Absurdo. eu consegui muito. Hoje eu tô muito bem, centrado nas coisas que eu quero, centrado em tudo que eu faço. Continuo fazendo manutenção psicológica, porque é maravilhoso, né? Enfim, tu tem outros problemas também no dia a dia que tu consegue resolver. Enfim, é bem interessante esse mundo de suporte emocional. Eu digo, é incrível, assim. Inclusive, eu não tenho só bonito, eu tenho uma chácara que eu tenho animais adotados. São todos... se o meu pai que me ensinou, ele que pega os animais e leva para casa. Então, assim,
Só que eles não conseguem viver. Eu para mim, levaria todos comigo aqui. Já tá lotado de. Mas uma que o Bandit não aceita. Eu já tentei, o Bandit não aceita outro animal dentro de casa. Só ele, é só ele, é só ele. Ele já tem animais aqui dentro de casa. O Bandit acabou ficando doente de um dia para o outro. Começou a... Então, assim, é nossa. Mas a gente se diverte, a gente não liga para as críticas, a gente tem a nossa vida. Eu não sou de ficar postando sobre a minha vida pessoal, né? Também eu não gosto, porque eu também tenho a minha vida pessoal, mas não sou de postar. Assim, eu posto a vida do Bandit, a nossa, o que a gente está fazendo, se a gente está bem, se está em casa, se saiu, está se divertindo. Porque é bom mostrar, claro, tem alguns problemas, até eu postei no Instagram agora esses dias sobre o que eu passei em Balneário Camboriú, mas enfim, são fatos, né? São acontecimentos que tu vai passar por isso uma hora ou outra, e eu já sabia disso. Então, assim, tudo bem, a gente aproveitamos, fizemos um trajeto bem bonito, mas assim, um animal dentro de casa é essencial. Assim, se todos pudessem ter, eu acho que é maravilhoso, assim, ajuda em Muda a vida, não é, Rafael? Muda vidas. Muda, E com certeza. falaram aqui no comentário que é fã de vocês, eu também posso me declarar fã, que eu acompanho vocês, né? São muito fofos, né? E cada vídeo, nossa, a gente acompanha, maravilhoso, as dicas que vocês passam, né? Muito legal mesmo. Nossa, obrigado, gente. Eu fiz assim, ó, meu Deus do céu. Eu já sou envergonhada. Eu não gravo, às vezes, eu não saio nos vídeos com o Bandit, nas fotos, muito, porque eu não sou muito de... Eu tô sempre por trás, né, das câmeras. E obrigado, gente, olha. E tento sempre passar as informações, né? E quem precisar de qualquer coisa também pode me chamar sempre. Muito legal. Eu vou estar sempre... Pode chamar mesmo, gente. Tem muita atenção. Eu sempre está comentando aí, não é? Nos perfis dos amiguinhos, né? E dá uma atenção assim, né? Responde. Pode perguntar que ele responde mesmo. Fala pra gente o perfil do Bandit. Como? Não... Fala pra gente aí o perfil do Bandit, para quem não segue ainda. Está acompanhando você. Bandit, com temudo, underline, o Pug. O Pug. Muito bem. Tem aqui o nome. Óbvio que eu sou fã também do meu cachorro, mas obrigado, gente, quem tem carinho com a gente. É muito, muito importante isso também, dividir. Eu já dividi com bastante gente também a minha história, as pessoas dividem bastante a história, eu sei por isso. Então, é bem, bem legal, assim, porque tu vai conhecendo outras histórias que passaram parecido com a tua, né? Então, é bem, bem interessante, assim, trocar essas questões. E é sempre bom contar com os amigos, né? Eu fiz meus amigos através do perfil do Bandit, né? Porque pena que são tudo de longe. A gente queria correr todo para conhecer todo mundo, mas não tem como, né? Mas assim, se pudesse, eu viajaria o Brasil todo para conhecer todo mundo que tem esse carinho com a gente. E a live Papo Animal, ela dá, né, essa oportunidade, né, das pessoas conhecerem, saberem mais um pouco, né, sobre os amiguinhos, os pets, né? Tem muitas histórias de amor, de superação, né? Muito legal. Aí é só acompanhar lá no canal do YouTube, as lives ficam salvas lá, o link está na bio aqui da live Papo Animal, tá bom? E a doutora, diz aí o seu perfil, doutora Márcia. Então, Márcia Loredo, psicóloga. E aí, qualquer dúvida que vocês têm, podem entrar em contato comigo. Eu estou à disposição para a gente conversar, para bater papo, para tirar dúvidas, tá, gente? Tem uma oportunidade, né, se desejar fazer as considerações finais sobre o tema. Então, eu achei fantástico, assim, a gente falar junto, tá? Tanto a parte psicológica como a parte do Bandit, né? Isso nome que eu não sigo, mas eu, a partir de hoje eu já vou começar a seguir.
tá? Eu achei ótimo isso, porque assim, a gente vive procurando suportes para ajudar esse trabalho da gente, que nem sempre é um trabalho fácil. Porque o ser humano ele é dono de uma subjetividade imensa. Às vezes, uma técnica que se aplica a um paciente já não faz efeito nenhum com o outro, e assim, é uma complexidade imensa. Eu sou apaixonada, né, pelo ser humano, mas eu reconheço que é um trabalho, às vezes, um tanto quanto complicado. E aí, toda ajuda que a gente tem de terapias alternativas, de formas que a gente tem de trazer esse conforto para as pessoas, eu abraço, assim, totalmente, sabe? Porque eu acho que só vem agregar, só vem ajudar. E essa questão dos cachorrinhos, eu também sou suspeita, porque eu tenho 2 cachorrinhas que eu sou, assim, apaixonadíssima por elas. E, assim, se eu pudesse, todo mundo tinha cachorrinho. Porque só quem tem é quem sabe realmente o bem que ele faz pra gente. O quanto ele desperta de amor dentro da gente, o quanto eles são companheiros, o quanto eles chegam juntos realmente para nos dar afeto quando a gente precisa. É isso, gente. E uma dica muito importante, né? Se precisar, peça ajuda. Se precisar, Ok? peça ajuda. E se perceber que precisa de ajuda, ofereça ajuda. Né? Pode estar aí salvando vidas. Né? Obrigada, viu? Maravilhoso esse momento aqui com vocês. Rafael, Bandite, doutora Márcia, muito obrigada mesmo, viu? Gente, é só para acrescentar, pegando o gancho aí do que a Sandra falou, o momento do suicídio é um momento muito pequeno, muito curto, que se alguém chegar junto naquele momento, ele vai passar. Então, não cochilem, não. Se você vê uma pessoa precisando de ajuda, chegue lá, fique do lado, veja tudo que você pode fazer, você vai salvar uma vida. Você vai salvar uma família, você vai ajudar 6 pessoas ou mais que vão estar envolvidas nessa tragédia. Tá certo? Ajudem. Ok. Puderem ter Obrigada a vocês que estão acompanhando aqui a gente, não é? Pode falar, Rafael. puderem ter um animal também, assim, ó, adotem, ou se vocês têm em casa, porque assim, animais são anjos, assim, quem tem sabe, né? Sim. Então, assim, animais mudam a vida da pessoa, assim. Antes, eu sei, bom, 12 anos, né? Mas, assim, desses últimos pra cá, o elo foi muito maior, né? Então, assim, animais mudam a tua forma de pensar e a tua forma de ver a vida. É maravilhoso. Eu, assim, eu digo... Parabéns pela história linda de vocês, né? A doutora, pelo belíssimo trabalho, né, que faz. Muito obrigada mesmo. Boa noite. Fiquem com Deus. Você também. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.